ouvir a voz do Salvador. Nós estamos praticamente terminando essa série, porque a gente faz um domingo por mês, então demora bastante. Mas a gente tem pensado sobre nós temos chamado de um cristianismo parecido com Jesus. E temos pensado sobre a série que eu chamei de Aprendendo com os Atos de Jesus. Nessa série nós temos olhado aquilo que Jesus faz, para a gente poder aprender com Ele. E quem sabe o nosso cristianismo seja um pouquinho mais parecido com Cristo. Quem sabe nós possamos olhar para dentro de nós e entender cada dia que se nós nos propomos a ser cristãos, então a gente precisa, na prática da vida, tentar fazer aquilo que Jesus faz, tentar caminhar pelo caminho que Jesus caminha. E eu queria fazer a introdução hoje antes de ler o texto. Me vem à memória algumas cenas assim. A primeira cena que vem é aquela cena da época que o cristianismo ainda era um só, nós não éramos divididos em igrejas diferentes, e o Francisco de Assis, um homenzinho pobre, de agora empobrecido, que resolveu ser pobre, lá do interior da Itália, depois de muita luta, fez um esforço tremendo para tentar conversar com o Papa. O Papa, por sua vez, era o maior símbolo de poder da época, e ele era um símbolo de pobreza. Então, ele, depois de muito esforço, consegue um jeito e vai falar com o Papa. E quando o Papa o vê, naquela forma, daquele jeito, e em toda aquela história, ele fica com vergonha e declara isso. Ele estava envergonhado diante daquele homem. Então, o maior representante do cristianismo da época estava agora com vergonha, porque estava diante daquele que talvez fosse o menor representante do cristianismo da época, mas ele se sente constrangido exatamente porque aquele menor representante parecia mais representado. Então, cada dia que penso sobre isso, reflito sobre isso, eu fico pensando, meu Deus, como eu estou longe daquilo que seria Jesus, daquilo que Jesus faria se vivesse entre nós, da forma que Jesus viveria, como ele trataria as pessoas, como que ele se comportaria diante das situações. A segunda figura que me vem à memória parece uma brincadeira, porque nós temos um pastor amigo aqui no interior do estado, que ele é muito brincalhão, então ele conta as histórias dele, parece que está sempre uma brincadeira, ele é capaz de fazer a gente rir quando conta de um velório. Mas ele estava aí no interior de uma das cidades, e aí chegou um bêbado para ele e disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. E ele disse: tá bom, vou orar por ti. E aí o bêbado se ajoelhou, e aí ele orou pelo bêbado. E quando acabou a oração, o bêbado disse assim: agora eu quero que o senhor se ajoelhe, que eu vou orar pelo senhor. E ele disse assim: que orar por mim, larga a mão. E ele disse assim: vai dizer que o senhor não precisa de oração? E eu fiquei com isso na minha mente, porque não que eu achasse que ele deveria se ajoelhar e o bêbado orar, ou talvez achasse, não sei, mas eu fico pensando, a figura que a gente tem é que parece que os bêbados sempre precisam de oração e os pastores não. Porque talvez nós estejamos num nível acima dos bêbados, e quando a gente se sentir num nível acima de alguém, nós estamos no mais profundo abismo, O dia que chegarmos à conclusão de que nós estamos num nível acima de alguém, nós estamos no mais profundo abismo. E aí me vem a terceira imagem que povoou a minha mente, foi quando esse Papa atual, o Papa Francisco, quando ele assumiu lá na frente daquela multidão, agora como o maior representante da Igreja Católica, e dentre as palavras que ele diz assim: rezem por mim. Teoricamente ele seria o rezador oficial por todo mundo, porque ele é o líder da igreja, mas ele pediu para todo mundo para rezar por ele.
mas elas vão marcando a mente da gente. Eu fico pensando muito, qual é o meu cristianismo? Qual é a prática da minha vida? Quando eu saio daqui, eu saio mais parecido com quem? Eu saio mais parecido com o líder maior do mundo, o líder maior do país, o líder maior da minha cidade. Qual líder que eu me pareço ou me pareço com Jesus? Então, cada dia a minha mente vai sendo trabalhada com essa ideia de que a gente precisa aprender com Jesus mesmo. E aí, esse texto de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 em diante, me ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Parece que o tema hoje vai se parecer muito com o domingo passado, mas era a sequência que eu tinha que passar aqui, então não teve jeito. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Uma coisa que eu queria lembrar para a gente é: todos nós passamos por desafios tremendos, todos nós passamos por problemas horríveis, todos nós somos muitas vezes confrontados com algumas coisas que a gente parece não estar preparado para viver aquilo. Todos nós, em algum momento da vida, vamos dar de cara com uma situação nova, difícil. Todos nós vamos, em algum instante, ter que tomar decisões que fazem com que a gente não saiba exatamente o que fazer, decisões que confrontam a gente e nos colocam numa situação de absoluta pequenez, decisões que fazem com que a gente se sinta totalmente perdido. Algumas vezes nós vamos nos perguntar se essa decisão nós temos certeza que é vontade de Deus ou não temos certeza que é vontade de Deus. Se concluirmos que não temos certeza que é vontade de Deus, ele é um desafio nosso. E quando é um desafio nosso, a gente fica meio perdido, porque não sabemos muito o que fazer. Mas quando a gente tem certeza que o desafio que está diante de nós é tremendo, é terrível, é intenso, mas nós temos convicção que é vontade de Deus, ainda assim, nós precisamos aprender com Jesus. Jesus tinha tomado a ceia, a última ceia. Jesus sabia o que viria naqueles dias. Jesus veio aqui para aquilo. Jesus sabia que o que estava diante de si era a humilhação, a morte sofrida, aquela situação terrível que ele vai passar daí uns dias. Jesus já tinha sentado à mesa, foi a última meditação que nós fizemos nesse tema aqui. Ele estava sentado à mesa com Judas, sabia o que significava aquilo, mas ele tinha que fazer, ele precisava fazer, ele tinha um grande desafio à sua frente, e é sobre isso que eu quero que a gente pense. Quando a gente tem um grande desafio à nossa frente, quais são algumas coisas que podemos aprender com Jesus? Primeiro, orar. E aí vem o nosso tema do ano. Irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos aprender que não temos condições em nós mesmos. Nós precisamos aprender que quanto menos nós oramos, mais sentimento de autonomia nós temos e não somos autônomos. Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Se vocês têm uma grande coisa para fazer pela frente, se vocês têm um grande problema para ser enfrentado, se vocês têm uma grande dificuldade para ser enfrentada, é preciso aprender com Jesus a orar. O texto diz que, como de costume, naqueles dias que Jesus estava em Jerusalém, ele costumava ir para o Monte das Oliveiras.
na narrativa de Judas, na narrativa de Lucas. Nos outros sinóticos diz que ele foi para o Getsemane, para um lugar específico, mas Jesus foi lá para orar. E sempre me encanta essa ideia. Por que Jesus vai orar? Por que Jesus vai orar? Eu não consigo compreender. Na hora que penso logicamente, eu não consigo compreender por que Jesus vai orar. Hoje a Juliana fez uma devocional muito legal de manhã. E eu fiquei pensando naquela devocional. Porque muitas vezes nós vamos orar porque nós estamos precisando de alguma coisa e nós pedimos essa coisa para Deus e às vezes Deus faz exatamente o contrário. Porque quando vamos orar, nós vamos pedir para Deus mostrar qual é a sua vontade. Ou então nós vamos orar já com a nossa vontade sendo levada para Deus. Jesus foi orar, porque naquele instante ele era totalmente Deus, esvaziado de sua divindade, sem deixar de ser Deus, mas plenamente homem, e ele precisava, igual como homem, ele precisava que o Espírito Santo de Deus me desse força para encarar o que eu tinha que encarar. O que ele ia passar agora eram dias terríveis. Obrigado, gente, Flávio, muito obrigado. O que ele ia enfrentar agora eram dias horríveis, e ele precisava da força do Senhor. A vontade de Deus, nesse caso, ele sabia. Jesus sabia qual era a vontade de Deus. Jesus não estava orando agora para pedir para Deus qual era a sua vontade. Jesus estava orando agora para pedir para Deus que Deus lhe desse força para fazer a sua vontade. E aqui estão duas coisas importantes para a gente aprender em oração. Nós oramos porque queremos saber a vontade de Deus, ou nós oramos para poder pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Irmãozinho, irmãzinha, se você estiver passando agora por muita dificuldade, se você estiver passando nesse tempo por medo, eu não sei o que eu faço, eu não sei se caso com fulano ou não caso com fulano. Teve uma época que uma moça, eu morava aqui no fundo, e tinha uma moça que queria casar com o Carlinhos, e ela tinha muita dúvida se casaria com o Carlinhos ou não, e ela vinha muitas vezes aqui em casa perguntar para mim, e eu falei para ela, um dia eu falei para ela assim: minha irmã, vou dar para ti, se tu não orasse o tanto que tu pede a minha opinião, já teria resolvido esse problema, porque eu não sei se tu deve casar com o Carlinhos ou não. Graças a Deus ela não casou, né? Porque aí veio a Ruth, e aí estamos por aí, todos juntos. Mas olha, é preciso a gente aprender que às vezes nós temos de orar para saber, Senhor, qual é a tua vontade. Mas a gente precisa aprender a orar com Jesus também, que é para pedir a força de Deus para estabelecer, para que Deus estabeleça sobre nós a força dele e a capacitação dele. Segunda coisa, a gente precisa aprender a assumir a nossa dor. Eu fiquei triste essa semana, para falar a verdade, triste, porque eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim que ela não tem tido liberdade para falar lá na célula que eles estão passando por uma necessidade terrível, que eles estão passando por um problema terrível. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, depois de tantos anos que a gente trabalha aqui nessa igreja, ainda tem gente aqui na igreja que não tem espaço para poder falar mesmo de quais são os problemas que estão enfrentando. E eu tenho trabalhado muito nisso ao longo dos anos, que nós não somos pessoas aqui que não precisamos mais. Nós somos pessoas aqui que tomamos consciência que precisamos muito. Porque quando a gente está distante do Senhor, nós não temos consciência da dependência do Senhor. Mas quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós temos profunda consciência do quanto nós precisamos. Jesus sabia que precisava daquele momento de oração. Jesus assume aquele momento de oração para ele. Eu sei que eu preciso orar. Ei, eu estou assumindo aqui a minha dor. E mais, ele chama os seus discípulos para orarem com ele. Porque Jesus pode dizer: eu sei que sou capaz de parar o mar, eu sei que sou capaz de ressuscitar o morto, mas nesse instante eu estou precisando de oração. Nesse instante eu preciso orar, e nesse instante eu preciso que vocês orem comigo também, porque nós vamos passar por um momento tão difícil, que vocês têm de estar preparados. Lá na narrativa de Mateus ele diz: porque o espírito é forte, mas a carne é fraca.
preciso de oração. Eu preciso de oração. E aí, irmãos, quando a gente começar a orar, assumindo que nós estamos sofrendo, não significa que agora as coisas estão resolvidas, porque pode ser que a nossa agonia aumente. Eu gostei disso nesse texto. É o único lugar na Bíblia que essa palavra aparece, agonia. E sabe como que é a palavra agonia em grego? Eu acho bonito quando a gente pode citar grego, né? Sabe como que é a palavra agonia em grego? É agonia. É a mesma coisa. É o único lugar que aparece essa palavra, e a palavra é isso mesmo, agonia. É aquele momento de tristeza profunda, é aquele momento de dor profunda. E quando eu orar, assumir diante de Deus a minha agonia, perceber que aquilo está fazendo com que eu sofra muito. Aí você vai olhar no texto aí, o texto diz assim: à medida que aumentava a agonia, Jesus orava mais intensamente. Orou, assumiu sua humanidade, assumiu seu limite. Está difícil? Ore mais. Continue orando. Vá orar mais, porque a gente ora o tanto que a gente precisa. Nós oramos o tanto que precisamos. Eu gosto muito da história de um pastor que eu conheci lá no Mato Grosso do Sul, pastor de uma igreja pentecostal, pequenininha, pastor Walter. Ele era grande, mas a igreja dele era uma igreja bem pequenininha, lá em São Paulo. E ele, por algum motivo específico, ele tinha contato com a nossa igreja lá em Itauã, no Mato Grosso do Sul. E o pastor Walter era muito amigo de um rapaz, chamava Zezinho. E o pastor Walter era amigo dele desde a época que ele era crente. Se converteu. E ele queria muito que o Zezinho ou Luizinho, ou Guinho, não estou brincando. Era Luizinho, na verdade era Luizinho, mas era o Luizinho, porque isso era Zezinho, o Guinho ou Luizinho, né? Mas era o Luizinho. E ele era muito amigo do Luizinho. Aí ele se converteu e ele tinha muita vontade que o Luizinho se convertesse, mas o Luizinho era absolutamente indiferente ao Evangelho. Não queria saber de Evangelho. E o pastor Walter fez um compromisso diante de Deus de orar todos os dias pela conversão do Luizinho. E ele orava durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos ele estava orando pela conversão do Luizinho, nada do Luizinho. O Luizinho não queria nem saber de Evangelho, mas ele continuou orando. Porque, irmãos, nós oramos o tanto que nós precisamos. A Bíblia diz que Jesus orou e a sua agonia era tão intensa que um anjo até veio para lhe consolar. E eu fico pensando, será que os anjos vêm para consolar a gente quando está orando? Não sei, mas eu sei que o Espírito Santo fica ali. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso paráclito, é o nosso confortador, é o nosso consolador. Então o Espírito Santo está conosco, mas a nossa agonia pode aumentar, como aumentou a agonia de Jesus, e a coisa foi ficando difícil, e ele orando, e saía sangue dos seus poros, porque a sua agonia era tão intensa, que aquele primeiro momento de oração foi bom. E eu acho essa cena tão bonita. Jesus, o Rei dos Reis, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, aquele que tem todo o poder, aquele que está sentado acima de todas as realidades, estava ali agora. E a Bíblia diz isso, na narrativa de Mateus diz que ele se afastou um pouco. Paulo disse, Lucas disse que na distância de um tiro de pedra, uma pedra que a gente joga longe, deixa um grupo de discípulos. Mateus diz que ele saiu com Pedro, Tiago e João, teve uma conversa com eles e disse para eles: gente, vou falar uma coisa para vocês, eu estou precisando de oração. Minha alma está triste, profundamente triste, eu estou precisando de oração. Sai, se afasta sozinho. Se era costume daquele período, em alguns lugares, as pessoas orarem em pé, com as mãos erguidas, com os olhos fitos ao céu, agora o texto diz que Jesus está ali sobre o seu rosto. Lucas diz que ele estava de joelho, Mateus diz que ele estava sobre o seu rosto, naquela coisa de humilhação absoluta, com o rosto na terra, em absoluto sentimento
sentimento de humilhação. Pai, eu preciso de Ti. A gente ora, assume a nossa necessidade, a nossa dependência. E se a coisa apertar, ora mais, tem que continuar orando. É assim mesmo. Jesus estava ensinando para os seus discípulos naquela parte. Jesus estava demonstrando para os seus discípulos naquela parte que quando a gente precisar, nós oramos. E se a gente precisar mais, a gente ora mais. E a gente precisa aprender e conviver com os limites do nosso lado. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente ora e as coisas não acontecem. E a gente ora pela nossa esposa e ela não muda. Aliás, as esposas têm uma dificuldade enorme de mudar, né? Nós homens não. Nós homens somos muito fáceis de mudar. Mas as nossas esposas, a gente ora por elas muito, mas elas não mudam, né? Elas não conseguem concordar com a gente. A gente faz uma oração durante muitos anos pedindo que ela concorde com a gente, mas ela às vezes não concorda com a gente. E a gente precisa continuar orando, tendo paciência com ela. E aí a gente precisa entender, irmãos, que às vezes as coisas dependem da nossa humilhação, mas tem coisa que depende de quem está do nosso lado. E quem está do nosso lado nem sempre está na mesma vibe. Gostou do vibe, né? Nem sempre está na mesma onda, nem sempre está na mesma sintonia, nem sempre está na mesma condição. No texto de Lucas não cita, mas no texto de Mateus ele diz que Jesus falou com os discípulos, explicou para eles, e disse: sabia, deixa eu falar uma coisa para vocês, o que nós vamos passar agora é tão terrível, que se nós não estivermos em oração, nós não vamos dar conta, a gente pode cair em tentação. Sabe qual era a tentação, irmãos, ali? Era a tentação de desistir. A tentação ali era a tentação de desistir, tanto de Jesus quanto dos seus discípulos. Então Jesus fala: mas a gente precisa orar. Aí Jesus vai lá, ora, passa um tempo de oração, se coloca ali e volta lá dormindo. Porque a Bíblia diz que eles estão tomados pela tristeza, tomados pelo cansaço. Jesus vai lá, ora, quando volta lá, eles estão dormindo. Tenha paciência com quem está do teu lado. Tenha paciência com a sua esposa. Tenha paciência com o seu marido. Tenha paciência com seus filhos. Espere um pouquinho. Continua orando. Pede ao Senhor a sua força. Aprende com Jesus. Aqui a gente está tentando não prestar atenção nas palavras de Jesus, mas não tem jeito desse instante não fazer. Tem hora que você vai pedir alguma coisa, mas Deus tem outra coisa. E aí a gente vai aprender e colocar diante de Deus assim: Senhor, eu estou mal, estou precisando de oração, eu estou reconhecendo aqui o meu limite, a minha agonia aumenta e eu oro mais, os meus companheiros de oração, está todo mundo tomado pelo sono, mas sabe uma coisa que eu quero? Eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Pai, se o Senhor não quiser que a minha esposa mude, que o Senhor me ajude a aprender a conviver com ela desse jeito. Se o Senhor não quiser que eu faça tal coisa, que o Senhor me ajude a não fazer a tal coisa. Porque o que eu quero mesmo não é a tal coisa. O que eu quero mesmo é estar no centro da tua vontade. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu quero. O Senhor sabe o quanto eu estou disposto a abrir mão desse cálice. Eu não quero tomar desse cálice. Esse cálice é de amargura. Esse cálice é de dor. Eu não quero, mas eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Então, irmãos, eu posso aprender com Jesus isso? Eu tenho um grande desafio pela frente: mudar minha esposa. Eu tenho um grande desafio na minha vida: que a nossa igreja aprenda a ser evangelística e missionária, e que a nossa igreja faça ação social efetiva. Então eu preciso aprender a orar. E eu tenho que aprender que eu não tenho condições de mudar a minha esposa, eu não tenho condição de transformar a nossa igreja, eu não tenho condição
condição, porque eu sou humano, por isso eu preciso orar, ainda que a minha agonia aumente. Se a minha agonia aumentar, eu vou orar mais. Às vezes eu fico olhando e fico escutando algumas conversas entre nós, e eu fico pensando, meu Deus do céu, não era isso que eu tinha sonhado. Não era isso que eu tinha sonhado para a minha casa. Não era isso que eu tinha sonhado para a nossa igreja. E a gente vai caminhando por uns caminhos, eu acho tão diferentes, assim, tão diferente. Na hora que eu vejo a gente tão confortavelmente sentado aqui dentro, por exemplo, com um ar-condicionado, com cadeira estofada, eu fico pensando, meu Deus, não era isso que eu tinha sonhado. Mas eu tenho que entender que as coisas, às vezes, elas não acontecem do jeito que a gente quer. E o que me resta é continuar orando. Eu tenho um grande desafio pela frente. Ora, assume a necessidade. Ora de novo. Tem paciência com quem está perto. Para de ficar reclamando, levanta e encara. Ei, eu preciso ir para a cruz. Eu vim para cá, foi para ir para a cruz. Eu não vim para cá para passear. Eu não vim para cá para fazer milagre. Eu não vim para cá para pessoas baterem palma para mim. Eu não vim para cá para ser conhecido como poderoso. Eu vim para cá para ir para a cruz. E para a cruz era a pior morte que alguém poderia enfrentar. E Jesus tinha consciência que ele tinha que ir para o pior, porque ele veio para o pior. O que ele estava pedindo agora era que Deus então lhe desse capacitação para encarar a cruz. E aqui, irmãos, eu queria convidar vocês a uma reflexão. Olha, às vezes os problemas que a gente tem, os desafios que a gente tem, a dificuldade que a gente tem, joga a gente no chão. E nós podemos ficar lá no chão, aproveitar que já estamos lá, e vamos ficar reclamando, sofrendo. Ai meu Deus, que dificuldade, suando sangue, pedindo para os anjos virem, pedindo para as pessoas orarem com a gente, e nós podemos ficar lá prostrados no chão nesse sentimento de derrota, de agonia, que não tem jeito. Ou nós podemos cair no chão, colocar o coração diante de Deus e dizer para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Se levantar, chamar aqueles com quem a gente tem que ter paciência e dizer, vamos? Bora? É a cruz que me espera, é para a cruz que eu vou. O que eu tenho de fazer é alguma coisa muito difícil para ser feita, mas eu vou fazer. Porque se eu ficar lá no chão o tempo todo sem tomar uma postura de vida, eu não mudo. E às vezes, irmãos, é preciso que Deus dê uma sacudida na gente para que a gente possa tomar a consciência de que nós precisamos tomar decisões. Eu preciso tomar decisão na minha vida. Eu preciso encarar as coisas. Eu preciso fazer as coisas. Está difícil, mas precisa ser feito. Eu estou ficando mais velho e eu estou tendo um medo que eu não tinha, sabia? Eu não tinha problema de agulha. Agora eu estou ficando mais velho e estou começando a ficar com medo. Eu ando com medo, por exemplo, de doar sangue. Faz tempo que eu não dou sangue. E eu ando percebendo que é com medo da agulha. Esses dias eu tinha que fazer exame. Então tinha uns dias aí que eu ia fazer exame e eu fiquei enrolando. Porque eu tive que tomar uma injeção outro dia, por não estar comendo carne, então eu tive que tomar uma injeção, uma vitamina lá. E eu não quero comer carne porque eu não quero que mate os bois. Mas a injeção doeu tanto. Eu nunca tinha sentido tamanha dor. Nem a dor de rim me doeu mais do que aquela injeção. E na hora que aquela injeção estava entrando ali, eu pensei assim, eu vou comer esse miserável desse boi. Porque eu vou preferir que o boi morra do que sentir outra dor dessa. Foi terrível. Mas aí depois eu fiquei sabendo que uma injeção equivalia a um boi inteiro. Então tá bom. Então eu vou tomar injeção. Mas essa semana eu tinha que fazer exame de novo. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, tinha uma lista, que era um monte de coisa assim. O rapaz que foi tirar o sangue, na hora que ele falou assim, pelo amor de Deus, é tudo isso, eu já imaginei o tanto de sangue que ia sair daqui. E aí ele deu uma fincada aqui,
e tirou o sangue. E eu falei, até que não foi muito, aí ele reformou o outro braço. Eu disse, mas o outro também? Ele falou, irmão, tem hora que a gente tem que tomar fincada. Você sabe qual é a fincada que eu estou falando, sabe? Você sabe do que eu estou falando. Eu sei que o Espírito Santo vai falando no coração da gente. Eu sei que o Espírito Santo vai ministrando no coração da gente. Jesus se levantou do chão. Se Jesus tivesse ficado com a carinha dele enterrada na terra, nós estaríamos perdidos. Porque tem hora que não basta a gente ficar orando. Oração é um momento que a gente tira diante de Deus para poder buscar a sua vontade, ou para buscar a sua força para a gente fazer a sua vontade, mas em algum instante nós precisamos tomar a decisão de levantar e fazer o que precisa ser. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós amamos. Esse é o Jesus que é o nosso mestre. Alguém poderosamente Deus e poderosamente humano para não se colocar nunca numa condição de dizer eu não preciso de oração. Ao contrário, agora eu estou precisando de oração. Estou precisando inclusive que você ore comigo. Estou agoniado, a minha alma está profundamente triste. Eu estou disposto a passar a noite orando, mas também estou disposto a me levantar e fazer o que tiver de fazer. O que Deus fala com você hoje? O que é que Deus está te chamando para orar? Para você sair dessa arrogância dos papas medievais? Para você sair desse poder dos reis e assumir a humildade de Jesus para dizer, Senhor, eu estou diante desse desafio e eu estou precisando orar todos os dias. Nós criamos um grupo de oração no WhatsApp e eu achei maravilhoso. O irmão que logo de começo ele diz assim, vou estrear, pedir que vocês orem pelos nossos filhos. E eu achei aquilo tão bonito, porque eu fiquei pensando, isso é a agonia de pai, que pai se coloca diante de Deus para dizer assim, eu estou precisando de oração. O que é que Deus está te colocando diante de ti, para que você possa orar? Mais, em agonia, ora mais, e espera o tempo de Deus. Agora, enquanto o tempo de Deus não chega, se levanta e vai fazer a tua parte, porque Deus diz lá no Velho Testamento que vocês às vezes ficam orando para me colocar para fazer o que é para vocês fazerem. Você quer ser membro da igreja? Não sei, estou na dúvida. Eu não sei se batizo ou se não batizo. Eu não sei se testemunho que Jesus é meu Senhor, ou eu não sei que testemunho. Como assim? Levanta e toma posição. Você vai casar com fulano ou não vai casar? Não sei, eu estou na dúvida. Faz 12 anos que a gente namora, mas eu estou orando. Deus do céu, 12 anos está orando. Se Jesus tivesse ido para o Monte das Oliveiras para se esconder, era uma coisa, irmão. Jesus não foi se esconder, Jesus foi buscar força espiritual para fazer. Pastor Walter foi convidado para pregar numa igreja Assembleia de Deus. E ele era agora naquela igrejinha pentecostal pequenininha, lá no canto, na periferia de São Paulo. Aí foi convidado para poder pregar na Assembleia de Deus. E o Luizinho era fotógrafo. E aí ele disse assim, Luizinho, deixa eu falar uma coisa com você, eu vou pregar numa igreja grande, e eu estou muito feliz. E eu queria te pedir uma coisa, você não quer ir lá fazer um serviço para mim não? Para você ir lá e você tirar foto. Muitas fotos, naquela época a foto era um negócio mais complicado, né? Para tirar muitas fotos do culto. E aí ele foi, e o pastor Walter pregou, e o Luizinho ficou lá tirando foto, e o pastor Walter pregou. Quando terminou, o pastor da Assembleia foi lá e fez um apelo, daquele apelo assembleiano. E na hora que fez o apelo, o Luizinho
segurou a maquininha dele e aceitou que a gente foi lá na frente. E o pastor Walter falou assim, engraçado, 30 anos orando. E ele se converte na Assembleia de Deus com o papel de outro pastor. Mas viraram grandes companheiros de igreja depois. 30 anos orando. E de repente uma decisão, eu vou convidar. Eu queria pedir para você, mano, para hoje, olha para Jesus e entende. Se você tem tido um grande desafio e não tem orado, tem que aprender com Jesus. Você é frágil? Se você acha que não é, tem que aprender com Jesus. Se você tem tido agonia, está muito difícil, sabe o que faz? Ora mais, aprende com Jesus, ora mais. Tenha paciência com quem está em volta de você e toma uma decisão na tua vida e vai fazer o que precisa ser feito, porque oração não é lugar de se esconder. Oração é espaço de buscar a presença de Deus para que a gente possa se levantar e fazer o que tiver que fazer. Eu queria convidar você para orar e falar para Deus. Responde para Deus. Se o Espírito Santo falou com você, responde para Deus e diz para Deus o que é que você quer dizer para Ele.